Minhas coisas que eu não sei o que eu vou ter. Olá, amado irmão, amada irmã, graça e paz a parte do nosso Senhor Jesus Cristo a você. Seja muito bem-vindo, uma boa noite a você. Vixe Maria. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que alegria podermos estar aqui reunidos para este momento, para este nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que aqui estão, a você que nos acompanha, tá certo? Através da nossa rede social, através do nosso Instagram, seja muito bem-vindo, tá certo? Obrigado pela sua presença aqui em nosso momento, em nosso estudo bíblico. E nós vamos dar início assim com o nosso momento de louvor, por isso eu quero convidar você a ficar de pé agora, tá certo? Você fica de pé para nós podermos assim louvar o nome do Senhor, agradecer a Ele por todo este momento que está sendo propiciado a nós. Obrigado, nosso querido irmão Juarez, que aqui se faz presente também, que será para nós o formador de todo esse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso nós vamos assim dizer ao Senhor que nós queremos louvá-lo, que nós queremos bendizer o seu santo nome, que nós queremos assim na sua presença erguer cantos novos de louvor a Deus. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, eu quero te seguir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. E nós assim queremos glorificar o nome do Senhor por tudo quanto Ele tem realizado por nós. Queremos, Senhor, te bendizer por esta graça de estarmos aqui para podermos, reunidos enquanto comunidade, poder nos aprofundarmos no conhecimento das Sagradas Escrituras, podemos assim, Senhor, mergulhar no conhecimento da Tua Palavra. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor, porque nos dá esta oportunidade de podermos assim te conhecer melhor através da Tua Palavra. Convido você a estender as tuas mãos agora para este nosso querido irmão Juarez, que será para nós assim, este homem de Deus, a conduzir todo este estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que venha assim conduzi-lo a partir de então. Venha, ó Espírito Santo, ao encontro do seu coração agora e possa dar a ele todos os dons, carismas. Possa conduzir, Espírito Santo, cada palavra, cada pensamento neste momento, para que seja cumprida a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E por isso rezamos essa Ave Maria, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Santa, a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Mãe de Jesus. Santa Maria, Deus, Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. Podemos nos sentar.
Sejamos todos bem-vindos, né? Você que nos acompanha pelo Instagram, do Grupo de Oração Sassardente, você que está aqui nesta noite, aqui na comunidade São Francisco, da nossa Paróquia Imaculada Conceição. Você que é do grupo de oração, você que não é do grupo de oração, sejamos todos bem-vindos. Esse estudo é para todos nós, igreja. Quero agradecer a iniciativa da Renovação Carismática Católica aqui da comunidade de São Francisco, da nossa Paróquia Imaculada Conceição, por promover esse estudo, que a princípio, né, Gabriel? A princípio seria um estudo interno, mas eu acredito que foi o próprio Espírito quem suscitou no coração dos coordenadores que esse estudo fosse aberto para toda a comunidade. Até porque o livro dos Atos dos Apóstolos, eu vou tentar não ficar mexendo muito, porque tem um quadro aqui do Instagram, né? Senão eu vou ficar dando trabalho a nossa... A Isis. Não vou dar trabalho para você não, viu, Isis? Eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto. O livro dos Atos dos Apóstolos é justamente este ensinamento do que é a igreja. E aqui, quando nós falamos de igreja, em relação ao livro dos Atos dos Apóstolos, já estou mexendo, nós não nos preocupamos em dar o nome à igreja, porque até então só existia uma igreja. Apenas uma igreja. A Igreja Católica. A divisão da igreja... beleza. Obrigado. Eu posso caminhar um pouco. Então, até então, só existia uma igreja. A Igreja Católica. Se eu não me engano, o protestantismo ele não tem mais de 500 anos. Então, quando se falava de igreja, sabia-se de qual igreja estava falando. O Papa Bento XVI, ele vai dizer que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Sabemos que as outras denominações cristãs, as outras igrejas, nasceram não com a intenção, não era a intenção de Lutero dividir a igreja. A intenção de Lutero era justamente dialogar com o Papa da sua época. Mas Lutero não conseguiu esse diálogo com o Papa. Lutero foi também conduzido ou mal conduzido por seu colega Calvino, que depois não ficou na igreja luterana. Calvino depois fundou o calvinismo. Eu vou pedir licença para vocês para eu tirar a máscara, tá certo? Porque todos estão com máscara, então eu posso ficar sem a máscara, tá bom? Já dando essa justificativa também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui por nossa rede social. O irmão está tirando a máscara porque todos os outros irmãos estão com máscara, então estamos num ambiente aberto, é permitido. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo ainda, tenho um pouquinho de receio de ficar sem a máscara, mas dá para ficar em um ambiente aberto. O que está falando ficar sem a máscara. Ok. Então, Calvino, ele não ficou com Lutero. Depois da fundação do protestantismo luterano, veio o calvinismo. O calvinismo ele é muito, 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 muito mais rígido do que o luteranismo, do que o catolicismo. Rígido aqui no sentido de heresia. O que é uma heresia? Heresia é você justamente ir contra os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da igreja. Gente, quando eu falo dos ensinamentos da igreja, nós não estamos falando de invenção humana. A igreja, gravemos bem isso, a igreja sendo esposa de Cristo, ela tem a autoridade de anunciar aquilo que Jesus ensinou. Foi dada à igreja esta autoridade.
quando Jesus inicia a sua vida pública aos 30 anos e com aqueles 72 discípulos, ou seja, 72 seguidores de Jesus, destes 72, eu amo o livro dos Atos dos Apóstolos porque dá para a gente fazer várias analogias, não só Atos dos Apóstolos, como toda a Sagrada Escritura. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui em nossa comunidade São Francisco, por exemplo, né, nós temos, está dentro de uma paróquia. Olha, nós vamos sempre fazer essa ligação do livro dos Atos dos Apóstolos com a igreja hoje, que inclusive este é o meu trabalho de conclusão do meu curso de teologia. Nas 3 primeiras segundas-feiras, nós vamos ouvir, nós vamos estudar o que foi que o irmão Juarez refletiu acerca do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui tem 3 capítulos, dentro desses capítulos há 3 ou 4 tópicos, e eu trabalho todo o livro dos Atos dos Apóstolos, do primeiro ao último capítulo, ou seja, do primeiro ao último capítulo, pegando desde o momento em que Jesus, lá em Mateus 28, diz para os apóstolos e os discípulos: vão, batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O que será que Jesus quer dizer com isso, né? Quem não crê será condenado. Todas aquelas pessoas que não acreditam serão condenadas? Todas aquelas pessoas que não conhecem a Jesus serão condenados? Não é isso que nosso Senhor está falando. Ao contrário, nosso Senhor está dizendo que aquele a quem foi dado o conhecimento, que fez a experiência com Ele e depois abandonou tudo, a condenação é para estes. Mas não é Jesus quem condena. Quando se fala em condenação de Jesus, não é Jesus que, por vontade própria, ele deseja, ele quer condenar. Mas por uma livre escolha, a pessoa não quer mais seguir. Se eu escolher tirar os meus óculos e experimentar ler, eu não vou conseguir ler. Só para dar um exemplo para a gente entender. Então, os meus óculos, eles me ajudam a enxergar e assim a gente poder conversar. Mas como eu falava lá no início, né, Calvino, aquele colega de Lutero, eram católicos, eram monges, assim como nós, irmãos da Nova Jerusalém. Lutero era um monge. E se vocês não sabem, o pai do protestantismo, Lutero, no leito de sua morte, arrependido, ele pede o seu retorno para a igreja e ele está enterrado em um dos mosteiros na Alemanha. O pai do protestantismo. Não era interesse de Lutero dividir a igreja. Foram armadilhas, foram situações que foram acontecendo e deu-se início à divisão na igreja. Na teologia de Lutero, na teologia de Calvino, ele diz que nosso Senhor veio para salvar alguns. Alguns. É porque nós não temos uma cruz aqui. Eu tenho a cruz aqui no meu peito. Aqui no crucifixo, nós sabemos que Jesus está com os braços abertos. Ele foi crucificado assim, de braços abertos. Na teologia calvinista, vou fazer aqui a imagem para vocês entenderem. Na teologia calvinista, Jesus não está crucificado assim, de braços abertos. Ele está crucificado assim. E em tudo na igreja, na Bíblia, como você quiser arrumando tudo, em tudo na igreja, na Bíblia, na teologia, na doutrina, na Bíblia e na doutrina da igreja, há teologia, há significados. O que é teologia? A teologia é o estudo acerca de Deus. E quando eu falo estudo acerca de Deus, não é somente acerca de Deus, somente Ele, mas tudo aquilo que envolve a Deus. E o que é que envolve a Deus, irmão Juarez? Tudo. Tudo envolve a Deus. Não é à toa que um candidato à vida religiosa ou um candidato ao sacerdócio,
ele passa no mínimo, um religioso, por exemplo, um religioso ele passa no mínimo 13 anos estudando. Isso eu estou falando dos estudos iniciais. É porque eu ainda nem fiz a especialização que eu desejo fazer, mestrado, mas isso tudo depende da vontade, primeiro de Deus e depois do superior. Então, para a gente entender que tem muita coisa para a gente estudar, nós nunca estamos prontos, nunca. Por isso que até hoje, os bispos eles têm informação, os padres têm informação, os religiosos têm informação. Engana-se o leigo que acha que porque já tem 30 anos de caminhada de comunidade, não precisa mais aprender nada. Puro engano. Todos nós precisamos aprender. Até o Papa, que é a maior autoridade da igreja. Todos os semestres, o Santo Padre, o Papa, ele se recolhe por, no mínimo, uma semana para ouvir o retiro do pregador pontifício, que inclusive é um franciscano, é um frei franciscano, Frei Raniero Cantalamessa, que é frade capuchinho, desde o Papa João Paulo II, que este frei franciscano, ele é o pregador oficial da Casa Pontifícia. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ter em nosso coração, para a gente ter em nossa mente, que a nossa vida, ela é um eterno aprendizado. E eu confesso para vocês, que eu estou assim, muito feliz por esse nosso início de retorno às formações presenciais, porque é muito próprio nosso da Nova Jerusalém a gente dar formação, falar de Bíblia para o povo, para as pessoas e tudo mais. Depois dessa pandemia, tudo isso cessou e a gente vai voltando aos poucos. Eu estou falando tudo isso para a gente entender, que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele tem muita coisa para a gente compreender, e a gente vai perceber durante estas segundas-feiras, como a igreja de Nosso Senhor, ela é organizada e ela é querida pelo próprio Deus, foi vontade de Deus. E a igreja, minha gente, ela foi se organizando, a igreja ela foi crescendo. Vou fazer uma pergunta para você. Você hoje, não importa se você tem 2 anos, 5 anos de caminhada, 10 anos, 15 anos ou 30 anos de caminhada, mas você é a mesma pessoa hoje de quando você entrou na caminhada na igreja? Sim ou não? Não. Sou um pouco surdo. Sim ou não? Não. Não. Nós não somos mais os mesmos. Nós precisamos ainda crescer muito na fé, na maturidade espiritual, na maturidade humana, sim ou não? Sim. Povo sabido, é isso mesmo. Sim, e muito. Precisamos crescer e muito. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo, com a igreja, e acontece conosco, com cada um de nós. Irmão, com Jesus Cristo, sim. Com Jesus Cristo. O próprio Jesus, sendo 100% homem, ele precisou aprender qual era a vocação dele. Porque ele viveu em tudo a sua humanidade, com exceção do pecado. Ele foi aprendendo quem ele era. Ele foi compreendendo com o passar dos anos qual era a sua missão na terra. E isso a gente vê em vários relatos nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus, ele lá menino e vai com José e vai com Maria fazer o oferecimento no templo, porque os judeus uma vez por ano eles fazem todo o oferecimento. José teve que ir lá para ofertar 2 par de pombinhos para o sacrifício, porque José não tinha dinheiro para oferecer um bezerro. Ele tinha dinheiro somente para comprar um par de pombinhos para ofertar. E na volta, Nosso Senhor, ele se empolga lá com os doutores da lei. E o que acontece? O texto bíblico vai dizer que ele fica lá com os doutores da lei. Só que Maria e José
porque eles confiavam muito, né? Deve estar com as outras crianças por aí. Só eles percebem quando eles chegam, ou estão quase chegando, melhor dizendo. Nossa Senhora disse assim: vai, Nossa Senhora, cadê meu filho? Ele não estava mais lá. E voltam e encontram o menino em meio aos doutores da lei, ensinando. E aí, ali ele vai percebendo. O texto sagrado vai dizer que os doutores da lei ficaram assim, estupefatos com a sabedoria daquela criança. O que é que Maria diz? Meu filho, por que você fez isso com a gente? O teu pai e eu estamos aqui aflitos à tua procura. O que é que Jesus responde? Mãe, vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Jesus, ele estava aprendendo, conhecendo qual era o seu caminho. Maria, a mesma coisa. Com certeza a reação de Maria na cruz não foi a mesma reação de Maria quando ouviu essa resposta do seu filho. Porque imagina só, uma mãe, eu tiro pela minha mãe, por exemplo, a mãe, com certeza a mãe de todos os padres, de todos os religiosos. Eu nunca vou esquecer o dia, meu Deus do céu, nunca vou esquecer na minha vida, o dia que eu falei para minha mãe que ia para o mosteiro. Falei: mãe, preciso falar com a senhora. O que foi que aconteceu? Ele disse: não aconteceu, mas vai acontecer. O que foi, meu filho? Eu estou querendo ir para o mosteiro. Aí onde é esse mosteiro? Lá em Fortaleza. Não tem mais perto, não. Mas, meu filho, você nunca foi em Fortaleza. Eu digo: eu sei, mãe, mas eu acho que eu vou lá. E foi aquela coisa toda, e eu não consegui dormir também, né? Fiquei rezando no meu quarto, e daqui a pouco a minha mãe bate na porta do meu quarto. Alezinho. Ixi, falei meu apelido. Fala, já acorda. Eu disse: oi, mãe, o que foi? Ô, meu filho. Aí eu abracei ela, já comecei a chorar também. Eu disse: mãe, o que foi? Meu filho, você é minha mão, você é meus pés. Agora eu vou aqui sem você. Eu digo: pronto, agora o que deu mesmo? E eu chorando, eu pedi a Deus sabedoria. Eu falei: Senhor, o que é que eu faço agora? Aí eu tenho certeza que foi resposta de Deus. Foi Deus que me deu essa palavra. Eu disse: mãe, a senhora que é minha mãe, e eu sempre lhe obedeci. E eu vou fazer justamente o que a senhora disser agora. Ela: diga, meu filho. A senhora vai dizer se a senhora quer que eu vá ou não. Se a senhora disser não vá, eu não vou. Mas se a senhora disser pode ir, eu vou. Mas eu tenho uma ressalva para lhe fazer. Vou estar aqui com a senhora, vou sempre ajudar a senhora sabe que eu te amo, mas eu não vou ser uma pessoa feliz. Não se preocupe, não vou viver chorando pelos cantos, mas eu não vou ser uma pessoa feliz. Não, meu filho, vá, pelo amor de Deus. Eu digo: opa, acho que eu acertei na música, né? E assim foi. E ela foi aprendendo. Ela foi aprendendo, e eu também fui aprendendo a estar longe dela, a estar longe do meu pai, dos meus irmãos. E assim foi Nossa Senhora, e assim foi Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando foi revelado a ele, Jesus Cristo de Nazaré, que ele iria morrer na cruz, e a cruz era o ato mais terrível que existia, era o mais alto ato de condenação, ser crucificado, era o mais alto grau de humilhação de um ser humano. Ele suou sangue e água. E a ciência, ela vai nos ensinar que, porque, gente, a igreja, uma coisa para a gente sempre ter em nossa mente, a fé da Igreja Católica é uma fé madura. Se você quiser, pode até anotar. A fé da Igreja Católica é uma fé madura. A Igreja Católica, ela anda lado a lado com a ciência. Muitos dizem que não, mas é mentira. Não é à toa que a Igreja Católica é a mãe do ensino universitário. Não sei se você sabe, mas foi a Igreja Católica que criou, melhor dizendo, né? Vou falar uma palavra correta. Que criou o ensino superior, o ensino universitário.
Não é à toa que uma das universidades mais respeitadas no mundo até hoje são as universidades pontifícias, que são da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os estudos acerca de mistérios de fé, de milagres na igreja, a igreja, e quando eu falo igreja aqui estou falando dos bispos, dos nossos pastores, das autoridades apostólicas, né? Eles levam para os cientistas analisarem. Estudos científicos comprovam que ninguém nunca sentiu tanta angústia como Jesus sentiu. Nossa, mas ele mesmo sendo Deus sentiu angústia a um nível que ninguém nunca sentiu. Porque o mais alto grau, nível de angústia, chega a suar sangue, e Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. Então, quando você estiver angustiado, entregue suas angústias ao Senhor, porque Ele sabe o que é angústia, porque Ele viveu o mais alto grau de angústia, o mais alto grau. Então, Ele foi aprendendo, o Pai foi revelando a Ele as coisas que iam ser confiadas a Ele. E a mesma coisa foi a igreja. A mesma coisa foi a igreja. Hoje a gente vê essa organização belíssima da igreja, mas ela não nasceu assim. Ela foi se organizando. Ela foi se adequando. Ela foi se adequando. Ela foi se conhecendo, se percebendo para hoje estar na estrutura que ela está. E é justamente isso que eu falo no meu trabalho de conclusão de curso. A igreja, de Atos dos Apóstolos até o Papa Francisco. De Pedro a Francisco. Que inclusive nesse trabalho, nesse percurso que eu fiz de Pedro até o Papa Francisco, o meu leitor de banca quase me fez uma pegadinha, eu quase caí, quase, foi por um triz. Quando ele fez a pergunta, ele tinha sido meu professor de profetas, o padre Samuel, um homem, um doutor em Bíblia, e eu, um irmãozinho velho da Jerusalém, pobrezinho lá sentado na banca lá, né? Nervoso mais do que tudo no mundo, meu Jesus Cristo, né? Mas falei, fui lá e disse, bom, já era, agora bora ver o que é que vai dar. E ele me fez uma pergunta falando dessa relação que a gente vai conversar depois, da relação de Pedro a Francisco, o que é a figura do Papa, o que é a figura do bispo, o que é a figura do pároco na paróquia. Ele fez todos esses enlaces. E Pedro lá, ele fala assim, tá, não sei o que, eu digo, eu só vou pôr de volta, mas Nossa Senhora, e agora? Você só me dê agora a resposta. E eu fui lá e, tá, é isso mesmo. E ele ficou triste quando dei a resposta certa, viu? E ele queria me pegar. Falei, mas padre, rapaz, o senhor queria, claro, essa é a minha missão. Tá certo, tudo bem. Então a gente vai entender que a igreja, ela foi se organizando, ela foi se ajeitando, e o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos fazer entender o que é a igreja. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o nome do bispo aqui mesmo que eu esqueço? Dom Jacinto. Gente, desculpe, é porque já passei por algumas dioceses como religioso, né? A gente fica rodando e a gente precisa se adequar quando a gente chega no lugar para rezar o nome do novo bispo, sobre o qual nós estamos, depois do superior, sobre a jurisdição dele. Aqui é Dom Jacinto. Dom Jacinto, ele é o representante do Papa Francisco, sim ou não? Ih, vocês estão tristes, é? Dom Jacinto, ele é representante do Papa Francisco, sim ou não? Sim. Quem acha sim, levanta o braço. Gente, não tenho medo de responder não, viu? Pode responder. O irmão é feio, mas o irmão... Mentira, eu não sou feio. Minha mãe disse que eu sou bonito. Pronto, quem acha assim? Quem acha que não? Quem acha que Dom Jacinto não é representante do Papa Francisco? Edson, Dona Toninha,
e a Rejane. Só 3 pessoas que não acham que Dom Jacinto é representante. O Biel, o Gabriel também. O meu amigo ali, qual é o nome do senhor? Qual? Ailton? Clailson, desculpa aí. Clailson. Umas 4 ou 5 pessoas acham que Dom Jacinto não é representante do Papa Francisco. Outra pergunta. O Padre Lauro é o pároco desta paróquia. O Padre Lauro é representante do Dom Jacinto nesta paróquia? Quem acha que sim, levanta o braço. Ele é o representante do Papa, do Dom Jacinto. Ok. Quem acha que o Padre Lauro não é representante do Dom Jacinto nesta paróquia? A senhora. Só uma que acha que ele não é representante. Dona Dalva também. É Dona Dalva? É, a máscara às vezes me engana, Dona Dalva. Pronto. 2 pessoas acham que o Padre Lauro não é representante do Dom Jacinto. Pois, bora lá. Gente, quando Nosso Senhor, ele pegou 72 discípulos e destes, ele escolheu 12 para serem apóstolos, ele elevou esses 12 a uma outra categoria. Ele fez desses 12 chefes. Há uma hierarquia na igreja. A hierarquia maior na igreja são os apóstolos. Depois dos apóstolos vêm os profetas. E assim vai, toda uma hierarquia. Por isso que a nossa igreja ela é apostólica. Porque ela foi erguida sobre o fundamento dos apóstolos. E destes 12 apóstolos, havia um chefe, não havia? Quem era o chefe dos apóstolos? Quem? Pedro. Exatamente. Quando nós estivermos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos propriamente dito, porque hoje é uma introdução, para a gente ir entendendo o que é que nós vamos estudar. Nós vamos ver que em todos os grandes atos dos apóstolos, quem toma a primeira palavra é Pedro. Também fala muito sobre isso no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Não fala no Evangelho de João, porque João, ele está à frente do seu tempo. João, ele já entende a igreja mais participada, a igreja mais comunidade, que é aquilo que o Concílio Vaticano II, ele vai dar para nós. Vai apresentar para nós. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, sobre essa igreja piramidal. Elielson, deixa eu fazer uma pergunta para você. Há possibilidade, acho que não pelo espaço, de nós termos uma lousa, aquelas lousas brancas para escrever? Tem não, né? É complicado, né? Beleza, tranquilo. Mas eu vou me virando e vai dar certo. Pessoal, tá dando para compreender até agora? Irmão, não estou entendendo nada que você está falando. Se tiver sim, faz assim. Se tiver não, faz assim. Sim? Sim. Ou não? Ai, graças a Deus. Senão eu ia ficar nervoso. Mas é assim mesmo. Então, Pedro sempre tomava a palavra. Tomando a palavra, Pedro disse. Tarará, tarará, tarará. Tomando a palavra, Pedro diz. Jesus pergunta aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Alguém diz que o Senhor é Elias. Alguém diz que o Senhor é um dos profetas. Taralá, taralá, taralá. E vós, quem dizeis que eu sois? O texto bíblico vai dizer: Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa linda, minha gente. E é sobre essa profissão de fé de Pedro, fico todo arrepiado. É sobre essa profissão de fé de Pedro que Jesus olha para ele e diz: Pois tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. É muito importante esse pronome no singular. Jesus não falou assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a nossa igreja. Não é minha. A igreja é de Jesus.
A igreja não é do Papa Francisco, não é do Papa Bento XVI, não é do Padre Lauro, não é do irmão Juarez, não é sua, é de Jesus Cristo. A igreja é dele. Como ele é muito bom com a gente, ele deixa a gente participar e chama a igreja de nossa. Mas a igreja é dele. E porque Pedro reconhece ele como Senhor, ele naquele instante, ele funda a igreja. Irmão, ele fundou o que? A igreja católica? Eu já falei. Aqui nós não precisamos usar o nome igreja católica, porque não existia outra igreja. As outras igrejas, elas surgem conforme o contexto histórico. Briga, divisão, confusão, um querendo saber mais que o outro, aí começa. Portanto, quando a comunidade ela está dividida, reino de Deus não acontece. E isso é até hoje. Este grupo de oração, por exemplo, que está nos oferecendo para toda a nossa paróquia esse estudo, se o Gabriel não se entende com o Elielson, se o Elielson não se entende com a Elisângela, se a Elisângela não se entende com a Dona Conceição, se a Dona Conceição não se entende com a tia Bia, e assim, dentro do grupo de oração, não se entende, não acontece nada. Pode até os pés do Papa pedir a bênção, ele dá a bênção, mas se não há esse desejo de comunhão, de respeito, não acontece nada. Reino dividido não é reino de Deus. Ok, mas agora eu vou dar a resposta para dizer se Dom Jacinto é representante do Papa e se o Padre Lauro é representante do Dom Jacinto. Primeiro eu perguntei se o Dom Jacinto é representante do Papa. Não, Dom Jacinto não é representante do Papa Francisco. Sabe por quê? Porque Dom Jacinto Papa Francisco é tão bispo quanto Dom Jacinto é bispo. Os dois são bispos. A diferença é, o Papa é o bispo da Igreja Mãe. E ele sendo o bispo da Igreja Mãe, ele se torna o bispo de todas as igrejas. E a Igreja Mãe está em Roma. A Igreja Mãe se mudou para Roma, porque a Igreja Mãe não estava em Roma. A Igreja Mãe estava em Jerusalém. Em Jerusalém. O bispo da igreja de Jerusalém era... Meu Deus, deixa eu lembrar aqui para ver se eu não passo vergonha. Era Tiago. Tiago Maior era o bispo da igreja de Jerusalém. Pedro também estava lá. Mas Pedro, ele já era o cabeça. Foi Jesus que escolheu. Por questões de perseguição e tudo mais, por questões de Roma estar perdida, totalmente perdida, no pecado, na miséria, é para lá que nós vamos. Porque a igreja tem que ser assim. A igreja não pode buscar lugares confortáveis, não. Não pode. Ah, não, eu quero ser da paróquia. Diz aí uma paróquia chique aqui, em Teresina. Cristo Rei, né? É Cristo Rei? Nossa Senhora de Fátima. É porque fica no bairro chique, é? Pronto. Ah, não, eu quero ser da... Nada contra, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas com certeza, por exemplo, o dízimo da paróquia Nossa Senhora de Fátima dá de 1.000 no dízimo da nossa paróquia. Com certeza. Porque lá tem pessoas que têm dinheiro, né? E com certeza esse povo assim, né? Gosta muito de ajudar o padre, de ajudar o irmão. Deixa eu calar minha boca porque eu estou na rede social para não dar confusão, né? Então, aí Pedro disse, pois é para lá que nós vamos? E Pedro foi para lá, para Roma. E qual foi o presentinho que Pedro encontrou lá em Roma? Ele foi o quê? Crucificado, de cabeça para baixo. Porque ele disse, não sou digno de morrer da mesma forma do meu Senhor. Ah, não, pois vira de cabeça para baixo. Virou, cabeça para baixo. Todos os apóstolos, todos os 12 apóstolos, com exceção do apóstolo João, eles foram todos mortos. Todos os apóstolos são mártires. Eles foram mortos porque eles anunciavam o nome de Jesus. Lembra da musiquinha?
comungar é tornar-se um perigo? Pois é. Pois é. Eles levaram tão a sério, os apóstolos levaram tão a sério esse negócio de anunciar Jesus, que eles foram mortos. Que eles passaram a se tornar os homens mais odiados da face da terra. Sabe por quê? A pregação de Jesus fala de quê? De amor. E se há amor, não pode haver divisão. Se há amor, não pode haver enriquecimento ilícito. Se há amor, tem que haver justiça e paz para todos. Se há amor, não há os privilegiados. Se há amor, não há acepção de pessoas. E o povo daquela época, não muito diferente da época de hoje, né? Tinha as suas escolhas, as suas preferências. Não, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Por isso, a igreja, ela não pode se afastar dos ensinamentos de nosso Senhor. A igreja, ela vai se adequando. E esse adequamento não quer dizer, por exemplo, afastar-se da doutrina de Jesus. Um exemplo bem claro. A igreja católica nunca vai realizar o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Nunca. Nunca. Irmão, se eu não diga isso, eu digo. Irmão, se eu não sabe dizer, eu digo. Estou dizendo. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque a igreja, ela tem o que a gente chama no latim depósito fidei, o depósito da fé. A igreja, ela é a herdeira da fé de Jesus. Mas, contudo, porém, todavia, a igreja, ao contrário do que muitos dizem, a igreja católica é a instituição que mais acolhe pessoas homossexuais em situação de morte. Porque a igreja, ela acolhe a pessoa e não o pecado. Quem tem pecado aí? Levanta o braço. Vixe, Maria, eu tenho. Quando chegar lá em Juazeiro, a primeira coisa que eu procurar vai ser um padre amigo meu para poder me confessar. Porque nós não podemos nos confessar com, por exemplo, eu não posso me confessar com o padre Carlos, nem com o padre Lauro, nem com o padre da minha congregação. É ordem da igreja. Não pode. A gente tem que procurar outro padre. E como eu ainda não conheço outros padres aqui em Teresina, e nem sei andar direito aqui em Teresina, eu sempre que andar com a não me perco, né, tia Bia? Pois é. Se não me perco, assim que chega lá, eu já até falei com eles, padre, quero conversar. Ótimo. Né? Então, minha gente, a outra pergunta que eu fiz foi se o padre Lauro é representante de Dom Jacinto, não foi isso? Todo mundo respondeu o quê? Sim. A maioria. Verdade ou mentira? Ele é representante do Dom Jacinto. Nesse caso, ele é representante do Dom Jacinto. Mas isso não faz do pároco desta paróquia, ou de qualquer paróquia, um coroinha do bispo. O padre, ele é tão sacerdote quanto o bispo. Quando se fala de sacerdote na igreja, está falando do bispo e do padre. A diferença do padre para o bispo é que o bispo, ele governa a igreja toda. E só o bispo ordena outro bispo, ou um padre, ou um diácono. Padre não pode ordenar. Quem vai ordenar o irmão Juarez padre vai ser o padre Carlos César. Mentira. Se ele for bispo, vai tudo bem. Mas padre não ordena outro padre. Quem faz de um religioso, de um seminarista, padre ou diácono, sempre é o bispo. Depois, não sei se vocês já foram a alguma ordenação de padre, de bispo, já foi? O bispo chega lá e põe as mãos, reza. É ele que ordena padre. Depois os outros padres vão lá e impõem também as mãos. Mas o que é essa imposição das mãos do padre, dos padres? Acolhimento ao presbitério. Mas quem ordena é... Ele se deita no chão porque é a forma de
entrega total a Deus. Ele se deita no chão e ele vai se levantar um novo homem. Olha que coisa bonita, né? Só não pode tirar a roupa igual São Francisco. Continuando aqui. Então, o Padre Lauro e todos os párocos, eles são representantes do Dom Jacinto. Ah, então o Padre Lauro, tudo que ele faz, ou o padre, outro padre aí que seja pároco de alguma paróquia, o Padre Edson, que é pároco lá, de outra paróquia agora, não me lembro o nome. Ah, então tudo que ele faz, ele pega o telefone. Dom Jacinto, eu posso fazer? Não, não é assim. É um representante porque não existe padre desligado do bispo. Não existe padre sem bispo. O padre, ele é os braços estendidos do bispo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Dom Jacinto, ele tem condições... Dom Jacinto, ele tem condições de celebrar em todas as paróquias da Arquidiocese de Teresina? Não tem. Não tem. Por isso ele precisa do padre. O padre é o braço estendido do bispo. O padre, ele é sim o representante do bispo. Ou seja, ele sendo o representante do bispo, ele tem a autoridade sobre aquela paróquia. Por isso que no mês de fevereiro, acho que foi fevereiro que o Padre Lauro tomou posse? Acho que foi, né? Fevereiro, março. Por aí assim. Tomou posse. Por isso que Dom Jacinto veio lá da sua casa, veio aqui e deu posse a ele. Porque a igreja é governada por Dom Jacinto. E o bispo tem que dar a posse ao padre. Se o bispo não der posse ao padre, ele não governa aquela paróquia. Mas vocês da Jerusalém dão um seguimento. Lá o chefe de vocês não Pois é, rapaz. Para nós é mais complicado. A gente dá seguimento aos dois. Tem que obedecer os dois. Mas não disse que a gente não pode obedecer Tem. dois senhores. Eu te amo, dona Antoninha, que a senhora está me fazendo... Aqui não são dois senhores. Não é neste sentido. Os dois senhores que a Sagrada Escritura fala é Deus ou o diabo. Nesse sentido aqui, são dois senhores que têm a mesma autoridade e têm a autonomia. Como nós somos religiosos, né, tem algumas questões que são resolvidas. Por exemplo, né, essa semana o Padre Lauro precisou resolver uma situação. E esta situação ele não precisa resolver com Dom Jacinto. Ele precisa resolver diretamente com o superior. Então ele resolveu diretamente com o superior. Teve lá uma chamada de vídeo. E numa tarde ele resolveu questões com o superior nosso que está lá em Fortaleza, né? Nesse caso dos religiosos. No caso dos padres diocesanos, os que pertencem à diocese de Teresina, por exemplo, eles devem obediência direta a Dom Jacinto. Porque nós estamos aqui em Teresina, a gente deve obediência ao Dom Jacinto. Aonde um irmão de Nova Jerusalém está, ele deve obediência àquele bispo, de onde ele está, e ao superior geral, que até então é o Padre Elton, que eu acho que ele já veio aqui nessa comunidade. Acho que ele já veio aqui na comunidade de São Francisco. Já veio aqui? Pronto. Eu sei que ele já veio na paróquia, mas não sei em qual comunidade da paróquia ele esteve, né? Então, o Padre Lauro, ele é esse representante do bispo. Você tem que dizer, olha, tá aqui, eu confio esta porção da minha igreja a você. Então, Dom Jacinto está lá na casa dele, de boa, despreocupado, porque ele sabe que na paróquia da Imaculada Conceição tem um pároco, tem um vigário e tem 2 irmãos. Ele confiou a estes homens o governo desta paróquia. A estes homens. O governo mais diretamente ao Padre Lauro. Mas tudo que qualquer um de nós fizermos, a gente precisa responder ao superior e, no caso aqui, ao bispo diocesano, né? Então, essa estrutura da igreja, de onde ela foi sendo criada? Desde aqui, a partir de Atos dos Apóstolos. Desde Atos dos Apóstolos. No dia 29 de junho,
nós vamos comemorar o dia de São Pedro e São Paulo. Vocês já ouviram falar em São Paulo, sim ou não? Sim, né? Com certeza. São Paulo é até o nome de uma cidade, né? Com o nome dele, de um estado com o nome dele. São Paulo é dos apóstolos o que mais evangelizou. São Paulo não é do grupo dos 12. São Paulo não foi escolhido por Jesus, tirado ali de dentro do grupo dos discípulos para ser apóstolos. São Paulo foi escolhido por Jesus quando ele já tinha sido morto e estava ressuscitado. Ele foi feito apóstolo. São Paulo, para sair para evangelizar, para sair para anunciar, ele foi pedir a permissão de Pedro, sim ou não? Quem acha que não? Gostei dessa brincadeira. Quem acha que não, levanta o braço. São Paulo foi pedir permissão de São Pedro para evangelizar, sim ou não? Quem acha que não, levanta o braço. Ele não foi pedir autorização a Pedro. Só a dona Toninha que acha, e minha amiga ali também. Quem acha que São Paulo foi lá até Pedro e pediu a ele autorização para evangelizar? Quem acha? Levanta o braço. A maioria está na dúvida. Eu acho que ele pediu permissão para Jesus. Porque ele ficou preso, ficou cego, teve a visão. Dona Toninha, eu quero dizer aqui uma coisa para a senhora publicamente. A senhora é maravilhosa. Tá certo? Mas a senhora está errada. Ele foi pedir autorização, e eu vou pegar um gancho aí para terminar essa minha fala. Ele foi pedir autorização a Pedro, e a gente vai ver isso no estudo. Paulo subiu junto com Barnabé, se não me engano, no capítulo 12, subiu junto com Barnabé e foi falar com Pedro. Quem era o chefe dos apóstolos? Pedro. Dom Jacinto não é representante do Papa, né? Eu falei, mas Dom Jacinto não pode ser bispo se Francisco lá em Roma disser ele pode ser bispo. Não se faz assim. Agora vamos botar pro Padre Lauro, Padre Carlos. Pô, Padre Lauro e Padre Carlos vai ser bispo. Um vai ser bispo lá de Parnaíba, o outro vai ser bispo de Campanha. Opa, beleza, vai lá, pronto. Se o Papa não disser pode, não pode ser. Porque isso é quebra de comunhão. Quebra de comunhão. Pois Paulo, para estar em comunhão com a igreja, porque ele sabia que Pedro era o chefe da igreja de Cristo, e ele não queria estar fora da comunhão, ele vai lá até Pedro, e o texto bíblico vai dizer que ele passa 15 dias com Pedro. Depois destes 15 dias, aí é que Paulo vai evangelizar. Depois que ele pede autorização a Pedro. Tudo isso chama-se tradição. Tradição com T maiúsculo. Só tenho 5 minutos. Tradição com T maiúsculo. Não vamos entender aqui tradição com aquela coisa emperrada que não pode andar. Tradição não é isso. Por exemplo, tem a tradição. Gente, mas não é de tradição que o grupo de oração se reúna aqui fora. Nós já estamos aqui há... Quantos anos tem o grupo de oração? 5, 10 anos? Quantos anos tem um sacerdote? Quantos? 7? 30? 37? 30 ou 7? 30. 30. Enfim, tem muito tempo, né? O sacerdote. O sacerdote nunca se reuniu do lado de fora. Não, nós não podemos nos reunir do lado de fora, porque a gente nunca se reuniu. Isso é tradição com T minúsculo, uma tradição que não tem sentido. Que não tem sentido. Tradição com T maiúsculo é a gente pegar a base da nossa fé e a gente caminhar sob o seu olhar. Qual é a tradição da igreja? Cristo é o centro. O centro da igreja é Jesus Cristo. No dia que a igreja tirar Cristo do centro, ela se acaba. Deixa de ser igreja. Exatamente. Porque Cristo é o centro. Cristo é o centro. No dia que nós inventarmos de desobedecer o mandato missionário do Senhor e de anunciar o Evangelho a todos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa de ser igreja. No dia que a gente inventar de achar, eu não me confesso com o padre,
Porque padre tem pecado, todo mundo sabe disso. Mas foi nosso Senhor que instituiu o sacerdócio. Eu não pergunto nada para o meu pároco, porque o Espírito age em mim. Age, com certeza. Mas isso chama-se quebra de comunhão. E quem está fora da comunhão da igreja, está fora de Jesus Cristo. Quem está fora da comunhão da igreja, está fora de Jesus Cristo. Mas eu tenho um doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou médico, eu sou não sei o que. Você pode ser o que for. Se você é católico, você tem que estar na comunhão com o seu bispo diocesano, que no caso é Dom Jacinto, e com o seu pároco. Atos dos Apóstolos vai nos ensinar isso. Mas eu tenho especialização em Bíblia, eu tenho especialização em liturgia pela CNBB. O seu pároco não é você, irmão Juarez. Se você tem um pároco e chama-se Padre Lauro. A gente precisa estar nesta comunhão. Tem que estar nessa comunhão. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai nos ensinar justamente que quando quiseram enganar os apóstolos, nosso Senhor veio e mostrou. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Quem manda aqui sou eu. E eu deixei representantes na terra. Não é à toa, depois que eu fui ver, Elielson, que a Renovação Carismática Católica está fazendo esse estudo de Atos dos Apóstolos a nível nacional. E não é à toa. E eu quero terminar essa nossa formação introdutória de hoje dizendo isso. Sabe por que não é à toa? Que a Renovação Carismática está fazendo esse estudo. E aqui, graças a Deus, sabiamente, a gente abre para toda a igreja, não somente para os membros da Renovação Carismática Católica. Porque a igreja no Brasil tem sofrido muitos ataques. E não é por parte de gente de fora, não. É por gente de dentro da igreja. Tem gente que não respeita o bispo. Ave Maria. É católico, vai para a missa todo dia. Comunga Nosso Senhor. Mas se o bispo disser uma coisa, se não for segundo a minha vontade, até xinga o bispo. Porque eu já vi. Gente catolicíssima, piedosa de Deus, no topo do joelho, tudo preto, da cor do meu hábito. Mas vai. Eu já sinto dizer uma coisa que não for do agrado. Vixe, é católico é assim? Isso não é espírito de católico, é espírito de protestante. Protestantismo é assim. Porque protestante, me desculpe, com todo respeito, quando o protestante não está muito mais gostando do que o pastor faz, o que ele faz? Ele sai da igreja e funda outra. É desse jeito que ele faz. Não é à toa que tem igreja em todo canto. Tá lá. Eu e a... Qual é o nome da senhora? Eu e a pastora Luciana. Estamos lá e tal. No dia que eu não estou muito em comunhão com o pensamento dela, eu vou lá, rompo com ela, levo metade do meu rebanho e fundo outra igreja. Aí tem uma confusão aqui, vou de novo, vou lá e fundo outra igreja. É assim que acontece, infelizmente. E na igreja católica não pode ser assim. Então, esse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos é para a gente aprender de Cristo o que é a igreja, o que é estar em comunhão com a igreja. Para ser missionário, a gente precisa estar em comunhão. Para ser missionário, a gente precisa estar em comunhão. Aqui, essas plantas aqui, ó, são lindas, né? As plantinhas aqui são lindas, essas palmeiras aqui. Arranque a folha do caule, para ver se essa folha fica verdinha assim. Ela pode ficar até no máximo 2 dias, porque é uma planta muito forte, porque ela reserva água. Arranque para ver. Já outras mais frágeis, arranque a folha, na mesma hora ela murcha e morre. Assim é a igreja. A seiva da igreja, prometo que vou terminar agora. A seiva da igreja é Jesus e os apóstolos. Jesus e os bispos. Jesus, os bispos e os padres. Fora desta comunhão não tem como caminhar. Irmão, e os leigos? Com certeza. Os leigos também. Os leigos também. Mas é necessário que estejam ligados aos seus pastores. Desligado dos pastores não tem como caminhar. Não tem como caminhar. Se eu me achar mais importante que o meu superior, se eu não estiver em comunhão com o meu superior, eu goste dele ou não, eu acho que ele governe bem o instituto ou não, mas o superior é ele. O
O superior é o Padre Elton, eu preciso estar em comunhão com ele. Eu preciso rezar por ele. Pronto, não vou longe não. Hoje, antes de sair daqui, eu precisei pedir uma autorização a ele, ao superior lá em Fortaleza. Não para vir para cá, para uma outra situação. Uma autorização que eu poderia pedir ao Padre Carlos, que é o superior da Jerusalém aqui. Mas como era de uma instância maior, eu precisava pedir a autorização a ele lá. Então o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos ensinar o que de fato é ser igreja. O que de fato é fazer parte desse corpo místico de Cristo. E se um pedacinho do corpo estiver machucado, todo o corpo sente. Tem uma semana que eu bati o meu dedinho mindinho do pé na pia lá de casa, que o dedo ficou bem assim aberto de um lado, que eu precisei pegar o dedo e botar no lugar. Mas eu estou aqui que só Deus sabe. Dói que só. Fui fazer uma massagem sábado, parece que piorou, está doendo mais ainda. É a mesma coisa. Se a gente estiver ferido, machucado, e não buscar, não conversar, a gente não caminha. Amemos-nos uns aos outros. Confessemos-nos mutuamente. O que quer dizer isso? Vá até o seu irmão, peça perdão, perdoe. Vá até o seu pároco, peça perdão, perdoe também. Padre também erra, irmão também erra, bispo também erra. Mas não vamos sair da comunhão não? Porque se a gente sair da comunhão, o reino de Deus não acontece. E Atos dos Apóstolos vai nos ensinar justamente isso. O que é o reino de Deus. E por que fora da comunhão da igreja não há salvação. Fora da comunhão da igreja fica impossível nós experimentarmos o Espírito Santo. Tomé só experimentou o Espírito Santo de fato quando ele estava junto com a comunidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para a nossa igreja. Gente, esse foi o início do nosso estudo, uma forma de introdução, e a partir da próxima semana a gente dá continuidade a esse percurso aqui dos Atos dos Apóstolos, para depois a gente mergulhar no livro, tá certo? Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria com o irmão, rapidinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos, até a nossa segunda-feira. Obrigado, irmão Juarez.